Pessoal, então, como nós tínhamos programado 1 hora, eu vou tentar correr um pouquinho aqui com algumas coisas, mas se não der para a gente fazer tudo, eu faço algumas outras gravações e depois a gente vai compartilhando. Já fico muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, mas eu não quero comprometer muito o horário de vocês, tá? Eu acredito que até umas 2h30, 2h20, para a gente ter 1 horinha, né? Eu faço algumas atividades, algumas discussões com vocês. Eu vou privilegiar nesse primeiro momento a primeira série do ensino médio e a fazer também da segunda e da terceira série, mas depois a gente combina outros horários, ou então faço gravações para vocês, porque eu quero explorar mais as discussões que a gente pode ter em relação ao material. Então, talvez que a gente vai discutir para a primeira série vale bastante para a segunda, para a terceira, e aí, se der tempo, a gente vai partindo para as próximas, tá bom? Então, vamos começar logo. Gente... Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente falar necessariamente das atividades da primeira série, quero falar um pouquinho sobre o que a gente espera como gestão da aprendizagem de ah, ensino para os nossos estudantes enquanto nós estivermos nesse processo da educação mediada pela tecnologia. Tá? Então, alguns desafios que nós temos para discutir é que o nosso ensino, principalmente na área das ciências da natureza, ela precisa estar relacionada com a promoção das investigações experimentais. Tá? E aí, quando a gente fala de investigações experimentais, não necessariamente estamos falando do aluno ir para um laboratório científico, realizar um experimento. Porém, vocês devem observar, principalmente na segunda série, nós temos várias propostas de experimentos que são passíveis de estudantes realizarem em casas, com uma certa segurança. E esses experimentos, eu queria ter um tempinho maior para poder discutir com vocês. Por isso que não vai dar para a gente falar um pouquinho especificamente sobre isso agora. Então, a gente tem como proposta usar algumas investigações experimentais, porque nós acreditamos que elas podem ajudar a construção de conceitos pelos nossos estudantes. E a construção de conceitos não necessariamente apenas pela exposição do professor, mas porque o estudante ele é colocado numa situação de ele fazer uma investigação de alguma situação, tá? Então, se nós conseguirmos desenvolver algumas dessas propostas investigativas que estão presentes lá no caderno, elas podem favorecer bastante a participação dos estudantes. Só um adendo aqui, porque a gente não vai explorar muito essa ferramenta agora, mas o que a gente poderia propor? Nós podemos propor, quando a atividade já está lá no caderno do segundo e da segunda série, tem algumas, nós podemos propor para os nossos estudantes que eles realizem a prática, se eles puderem que algum professor, ou que algum familiar, alguém filme ele fazendo essa prática, ou então que ele tire fotos de ele realizando essa prática e depois envie para você, professor. Eu tinha pedido para que vocês colocassem no chat da nossa transmissão, se vocês já fizeram alguma prática dessa e como que vocês fizeram essa prática, tá? Um outro recurso que é possível de nós utilizarmos bastante e que ele favorece demais a nossa aprendizagem é o uso dos softwares. Nós vamos trabalhar um deles hoje. E a gente tem como uma possibilidade, pelo software, de nós podermos realizar algumas práticas investigativas, algumas práticas experimentais, sem que necessariamente o estudante precise ter o recurso ali à sua disposição, e também sem que necessariamente a gente envolva alguma situação de risco do estudante,
para ele realizar essa prática lá na casa, sem a supervisão de um adulto, sem a nossa supervisão. Então, a gente fica com um pouco mais de tranquilidade de ele discutir isso lá na casa dele, e é muito legal, só que a gente tem, nesse ponto dos softwares, nós temos uma questão bem problemática, que é a questão do acesso à internet. Então, para aqueles estudantes que não têm acesso à internet, que têm dificuldade para desenvolver atividade com dados patrocinados, então, para esse estudante, a gente precisa oportunizar uma outra possibilidade de atividade para que ele realize, tá? Então, essa é uma dificuldade técnica que nós temos. Uma outra dificuldade que acho que nós precisamos trabalhar um pouquinho é a questão de como que nós inserimos essas práticas na nossa aula. E aí é que vem o contexto, novamente, da primeira frase que eu coloquei ali em cima, da investigação, ok? Então, mais do que ele encontrar uma resposta numérica, mais do que o estudante encontrar uma solução para um problema que foi proposto, é interessante que a gente fomente nesse estudante a análise de hipóteses, tá? Então, a ideia é que a gente explore essa ferramenta fazendo perguntas e induzindo o estudante para que, através da manipulação, tanto das investigações experimentais quanto dos softwares, que a gente possa induzir o nosso estudante a refletir sobre o conceito que está envolvido sobre ele, tá bom? E aí, uma coisa que eu acho que vocês têm usado bastante já nos roteiros de atividade de vocês, as imagens, os gráficos, as tabelas, todos esses recursos visuais, eles facilitam a aprendizagem dos estudantes, tá? E aí, outro recurso que também vocês têm utilizado bastante, e que a gente também tem falado um pouco, é a questão das leituras compartilhadas, né? Então, textos, recortes de textos, teve uma atividade, a última atividade do primeiro caderno, lá da segunda série do primeiro bimestre, falava sobre um debate relacionado ao conceito de calor relacionado ao ambiente, né? Então, alguém conseguiu realizar esse debate? Como é que seria a gente fazer um debate desse num ambiente de aprendizagem virtual, de aprendizagem mediada pela tecnologia, né? Então, a ideia de a gente poder explorar todos esses recursos, elas ajudam para que a gente tenha uma melhor aprendizagem do estudante, maior envolvimento do estudante em interesse, motivação pelo estudo da ciência, tá? Agora, eu confesso, eu concordo com vocês de que a utilização de várias dessas ferramentas, elas têm alguns problemas e alguns desafios, e é sobre isso que eu quero falar com vocês e trazer algumas propostas para ver se a gente consegue superar junto esses desafios, tá? Então, no segundo bimestre, vamos falar um pouquinho sobre a primeira série. Se a gente conseguir, a gente passa para a segunda série, terceira série e diante. Então, na primeira série, a gente já tem as 4 habilidades essenciais para nós trabalharmos. Essas habilidades essenciais, então, elas estão relacionadas com o tema energia, mecânica, trabalho, potência e as máquinas simples. Sendo que a gente já tem das aulas do Centro de Mídias, no dia 10 e no dia 17, nós já temos 2 aulas em que a gente desenvolveu esse conceito de transformação, energia e transformação, tá? Que é a atividade que ela está proposta lá no caderno do aluno, na atividade 1, tá? Então, as 2 aulas do Centro de Mídias, apesar de elas estarem em 2 semanas seguintes, todas elas estão versando ainda sobre a atividade 1 do caderno. Então, se vocês já realizaram discussões com os estudantes de vocês já devem ter percebido que nas 2 aulas, a primeira, o Giba, que falava sobre o conceito de energia e as diversas formas de transformação, ele já usou um simulador,
E aí, ele trabalhou um pouquinho o conceito de transformação de energia. Depois, na segunda aula, ele trabalhou um pouquinho a parte da resolução de problemas envolvendo energia e transformação. Bom, então, do ponto de vista do cumprimento do currículo, o que nós podemos já falar? Que até a semana passada, hoje vai ser desenvolvido outra aula no Centro de Mídias, mas até a semana passada, ainda as atividades, elas estavam versando sobre este primeiro descritor aqui, ó, tá? A analisar situações do cotidiano que ocorram transformações de energias de diferentes tipos. E agora ele vai entrar, o Centro de Mídias vai entrar, e eu acredito que nós também, eu não sei se vocês já estão na atividade 3, 4, eu acredito que todo mundo deve estar na atividade 2, 3 ou 4. Então, essa semana, se vocês já estão desenvolvendo, nós estamos trabalhando este conceito aqui, ó, aplicar conceitos de transformação de energia potencial e cinética em sistemas reais com o intuito de produzir trabalho. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho na atividade da primeira série. Tá? Então, aqui eu fiz um recorte para vocês de como que essa atividade 1, ela aparece lá no caderno do aluno. Lembrando que a gente aqui, a ideia não é inventar a roda, a ideia não é a gente ter que se esforçar, criar materiais extras, a ideia é de a gente utilizar o recurso que nós já temos para, com este recurso, propor uma atividade de interação com o nosso estudante para tentar facilitar a aprendizagem dos conceitos desse estudante nesse contexto da educação mediada pela tecnologia. Tá bom? Então, qual que é, basicamente, o objetivo dessa atividade que ela se apresenta lá no caderno do aluno? Se vocês forem ver, então, ele primeiro começa a falar sobre o conceito de energia, a transformação de energia, que a energia constantemente se transforma de uma forma ou de outra. Aí ele apresenta aqui um esquema. Então, se vocês forem ver, tem um esquema aqui, ó, o combustível, ele tem energia térmica. Essa energia térmica, nós temos, então, aqui o motor do carro, que transforma parte da energia térmica e parte dela vai para o movimento do carro, mas mesmo assim, uma parte dela, o movimento vem para o alternador, que ele gera a eletricidade. Então, aqui ele está mostrando todo um caminho de transformações de energia que ocorrem em uma situação real. Então, o objetivo da atividade que está lá presente no caderno é que os estudantes eles compreendam as transformações de energia que ocorrem no dia a dia através de esquemas ou mapas mentais. Bom, antes de eu continuar, eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho. Vocês desenvolveram esquemas e mapas mentais? A proposta, depois da primeira atividade, se eu passar aqui, ó, ele vai pedir como uma proposta de tarefinha para o aluno, que o aluno faça um esquema mostrando as possíveis transformações de energia nos equipamentos de cozinha, que ele coloca aqui, ó. Então, o liquidificador, ele coloca um fogão a gás e ele coloca aqui o micro-ondas. Vocês já desenvolveram essa atividade? Como é que vocês desenvolveram essa atividade? Fala um pouquinho para mim aí no chat. Ou quem quiser usar a palavra, quem já fez essa atividade, como que fez? A Camila desenvolveu, mas mudou os aparelhos. Você fez esquemas, ou qual é a tarefinha que você propôs para que os alunos realizassem, Camila? Oi, Marcos. Eu praticamente montei dessa maneira, mas na parte de que eu coloquei os aparelhos, eu coloquei 4 aparelhos diferentes e pedi para eles escreverem ao lado a questão da transformação. Porque eu tenho um irmão também que está no ensino médio. Ah, E eles já estão saturados de mapas mentais. Então, eu falei ah, assim: se eu usar um mapa mental, ele pode falar assim: nossa, outro mapa mental. Então, praticamente era o mesmo conceito, mas eu não coloquei a palavra faça um mapa mental, porque eles não aham, aguentam mais mapas mentais. tá, legal.
Quem mais desenvolveu essa atividade? O que propôs nessa atividade? Marco, é a Emiliana. Oi. Eu fiz uma atividade no Google Form para eles, Ah, né? E mais assim como mais como conceitual, entendeu? entendi. Sobre mais conceitos, né? Sobre energia, as energias renováveis, não renováveis, mais nesse esquema, assim. Tá, ótimo. Então, aí você trabalhou mais a questão do conceito. A Camila, a Camila fez quase que um mapa mental, mas não disse que era um mapa mental, né? Que pediu para que os estudantes escrevessem ao lado as transformações que aconteciam. Quem mais quer compartilhar a atividade? Posso falar como eu fiz, Pode, por Marcos? favor. Olha, eu expliquei fazendo experiência dentro da minha casa, mostrando para ele com filmagem, Ah, que entendeu? legal. Porque se você ficar só lendo, explicando, eles não vão entender nada. A gente só Tá, aprende na prática. Então, isso, eu fiz algumas experiências mostrando a eletricidade, mostrando o ferro, a quentura do ferro, porque eu desmontei o ferro e mostrei ficar vermelhinho, entendeu? A temperatura térmica. Então, eu fiz isso dentro da minha sala, da minha casa. Aí eu certo, gravei e mandei para eles. Foi assim que eu ótimo. trabalhei. Márcia, você pediu alguma devolutiva para o estudante? Qual foi a devolutiva que você pediu para eles? Uma lista de exercícios? O que foi que eles Ó, teriam eu que passei produzir? uma lista. Eu passei uma lista de exercícios depois com a explicação com o que eu dei, entendeu? Certo. Depois, aí essa semana que eu entrei na apostila. Eu trabalhei tudo fora da apostila, acompanhando ela, mas os exercícios Tá? foi por fora. Tá bom, entendi. Ok. Mais alguém? Tudo bem? A Camila, então, ela falou uma coisa muito importante para os estudantes, eles estão saturados de esquemas, né? Isso aí é uma questão muito interessante que a gente precisa ter essa sensibilidade para a gente entender, né? Na verdade, a ideia é o seguinte, que a gente utilize vários recursos à nossa disposição, tá? Em relação ao caderno, se nós olharmos do primeiro bimestre para este bimestre, nós temos apenas a segunda atividade que envolve a questão da construção de esquemas, tá? Então, do ponto de vista do caderno, esse é um assunto que não foi muito explorado ainda, por isso que ele vai aparecer aqui como uma proposta de atividade para os alunos, para eles produzirem esquemas. E aí, como vocês compartilharam, cada um seguiu numa direção, uma coisa importante que eu quero ressaltar para vocês, e assim, é uma coisa que a gente precisa nos ajudar, né, a, a tentar fazer um pouco diferente. Nós, nós temos, ainda mais nesse momento da epidemia que nós estamos distante, fazer muitas atividades conceituais com os nossos estudantes e deixar eles manipular muito pouco. A ideia é que essas atividades envolvam muito mais mão na massa dos estudantes, e aí eles vão, logicamente, reclamar um pouquinho, né, porque eles saem da zona de conforto, né, uma coisa é a gente explorar os conceitos e depois pedir para que eles respondam perguntas, e outra coisa é a gente pedir para eles elaborarem essas perguntas, né. Então, a ideia é que a gente é, vá trabalhando bastante a questão das entregas, sempre o aluno ele tem que entregar alguma coisa. E aí é legal que a gente vá misturando essas estratégias. Uma hora a gente vai pedir para ele entregar um relatório, uma hora a gente vai pedir para ele fazer uma leitura de imagem, uma hora a gente vai pedir para ele usar um simulador, responder umas perguntas sobre o simulador e tirar alguma conclusão, uma hora a gente vai pedir para ele fazer um mapa mental, tá? Então, a ideia é que todas essas atividades gerem tarefinhas que isso seja passível de você ter uma forma de avaliar o desenvolvimento do estudante em relação a isso, ok? Então, como foi comentado aqui, a ideia dessa atividade
é que ele seja feito com esquemas e mapas mentais. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas vocês já devem ter vários outros aqui, né? Eu tirei algumas ilustrações da internet. A ideia do esquema do mapa mental ele é muito importante porque com ele a gente consegue avaliar uma coisa muito importante no ensino de ciências, que é as concepções prévias do estudante. Veja que o assunto foi introduzido sem necessariamente trazer um conceito para o estudante. E a ideia é justamente com um mapa mental, com um esquema, seja lá um fluxograma ou qualquer outra atividade, nesse momento, o objetivo da atividade é que a gente consiga saber o que o estudante já conhece sobre o tema. Então, que não necessariamente é algo que você vai introduzir primeiro um conteúdo para depois fazer um teste se o estudante já aprendeu aquele conteúdo. A ideia é que parta do estudante uma construção de conceitos a partir da experiência dele, a partir do que ele já visualizou até aqui. Tá? E aí a atividade entra num contexto diferente, porque como eu falei para vocês, aqui não temos a ideia, aqui a ideia seria o estudante fazer a mão na massa, de ele botar a mão na massa ali e discutir. Então, quanto menos informação você der nesse primeiro momento para o estudante, melhor. Então, por exemplo, aqui, nós temos aqui alguns exemplos de mapas mentais que eu estou apresentando para vocês. Aqui tem a comanda da atividade, faça um esquema mostrando as possíveis transformações de energia nos equipamentos de cozinha que sugerimos a seguir. Então, eu vou fazer uma construção com vocês, tá? Então, por exemplo, você coloca aqui a imagem do fogão. E aí, o que é interessante? Você pede para o estudante fazer, então, um esquema mostrando todas as transformações possíveis que podem acontecer no processo de aquecimento de uma panela com água em cima de um fogão. Se o estudante ele topar essa atividade e construir o seu esquema, é muito possível que cada estudante construa um esquema diferente do outro. Isso é muito legal, porque ali, na verdade, vai mostrar um caminho mental que o estudante ele está usando para associar as ideias que ele tem. E aí isso permite a você, professor, analisar quais foram os conceitos que o estudante já consolidou, quais são os conceitos que o estudante ainda não consolidou. Dá para você avaliar se os estudantes eles estão fazendo atividade copiando um do outro, porque eu já fiz essas experiências desses mapas mentais, e quando a gente faz na sala de aula presencialmente, os estudantes eles elaboram os esquemas, eles elaboram os fluxogramas, a grande maioria dos fluxogramas são todos diferentes um do outro. Então, quando alguém faz um fluxograma igual, a gente já sabe que ele está copiando, tá? Mas ali a ideia não é simplesmente o aluno fazer, entregar e a atividade está pronta. Ali a ideia é de o professor fazer um feedback sobre essa produção que o estudante está fazendo. Ou seja, que a partir do que foi levantado ali pelo estudante, o professor ele acrescente informações, ou que o professor perceba que o estudante está tendo uma compreensão que foge um pouco do conceito que ele quer construir, e ali o professor, então, na devolutiva para o estudante, ele, então, faz uma amarração, olha, aqui você está dizendo isso, mas perceba que este fenômeno acontece dessa forma aqui. Tá? Então, olha só um mapa que eu fiz e que provavelmente vai ser diferente se cada um de vocês fizesse um mapa. Então, aqui eu coloquei o fogão, e eu estou dizendo que o fogão é uma máquina que irá realizar a transformação da energia química em calor por meio da combustão do gás. Que gás? Então, antes do fogão, a gente tem um botijão de gás. Esse botijão de gás aqui, ele tem dentro dele um gás que está em equilíbrio, que faz... Veja, eu não espero que os estudantes construam um mapa mental com todos esses conceitos, tá bom? Mas aí, com base em um mapa mental que você construiu com todas as possíveis transformações, os conceitos relacionados a isso, você faz uma comparação com o mapa que o estudante produziu, e essa comparação te permite acrescentar informações.
Gente, vocês não têm ideia, é muito legal quando vocês valorizam a produção dos estudantes acrescentando. É uma correção que não necessariamente você vai dizer para o estudante, olha, está errado, o caminho era outro, você tinha que ter feito dessa forma, a solução é essa. Então, fazendo dessa forma, você pontua para os estudantes, olha que legal, você identificou que para o fogão funcionar precisa ter um combustível, que é o gás de cozinha. Mas ali, você já parou para pensar no que acontece dentro do botijão de gás de cozinha? Por que que lá dentro do botijão de gás de cozinha, o gás está no estado líquido? E por que que quando ele sai do botijão, ele entra no estado gasoso? Tá? Então, aí a gente tem aqui, então, um outro elemento que é o botijão de gás, e aí a gente está dizendo que, então, o botijão possui o gás que está em equilíbrio, é um outro conceito interessante para ser trabalhado, armazena a energia química. Então, o que vai acontecer? Esse gás, o fogão, ele vai produzir uma transformação. Que transformação que ele vai produzir? Pela queima do combustível, ele vai transformar a energia que está armazenada na forma química dentro do gás na energia térmica, que é o calor, e também em luz, certo? O que mais? Esse gás, então, essa chama vai aquecer uma panela, e aí o que a gente pode falar em relação à panela? Ela é feita de um material bom condutor de calor, que ao receber energia térmica transfere calor para a água que está em contato com o fundo da panela. Aí vocês podem falar para mim, mas escuta, isso daí é o tema da segunda série, né? Mas é legal porque aqui, com certeza, os estudantes ainda não sabem explicar para vocês o porquê que as coisas acontecem. Os mapas, os conceitos que eles vão construir são conceitos muito simples. Eles vão saber indicar eles vão saber indicar o gás produz fogo, o fogo esquenta a panela esquenta a água evapora. E ali você traz esses elementos para que você vá explorando, então, de que maneira vão ocorrendo essas transformações químicas. Então, aí da panela a gente tem a água no fundo da panela, que transmite o calor por convecção para todo o recipiente, até que atinge a temperatura de ebulição. Atingindo a temperatura de ebulição, você tem, então, o vapor da água, a água mudando de estado físico. E ali, quais são as transformações? Então, vamos lá. Nós temos aqui energia química. Essa energia química é transformada em energia térmica. Essa energia térmica é transformada em energia cinética do movimento das moléculas da água, fazendo todas as transformações físicas e químicas envolvendo o conceito do fogão. Tá? Então, essa é uma possibilidade de um mapa mental, de um esquema, na verdade, isso aqui é mais um esquema, não é um mapa, né? De um esquema envolvendo tudo que pode ser falado sobre o fogão. Se nós tivéssemos tempo, a gente iria discutir aqui algumas outras possibilidades de caminhos que vocês diriam para mim, mas aqui você não explorou essa ideia, você não explorou esse conceito, podíamos trabalhar isso aqui, tá? Mas é uma atividade extremamente conceitual, que ao final da aula, certo? Então, é uma atividade que a gente chama de sala de aula invertida. O que seria isso? Em primeiro momento, você vai dar uma tarefa para o estudante, esse estudante vai te dar uma devolutiva, ele vai produzir, então, um esquema com os materiais que você colocar à disposição dele, você faz, então, a correção desse esquema e, na aula, você traz esses conceitos. Você pode até apresentar no PowerPoint para os estudantes os mapinhas, os esqueminhas que eles fizeram e trabalhando esses conceitos, fazendo as amarrações do conceito para você chegar às informações que você quer, tá? Então, essa é uma possibilidade em relação à atividade da primeira atividade. E aqui nós vamos falar, então, nessa próxima parte, eu vou falar dessas 3 próximas atividades numa única atividade. Quem puder ficar até umas 2h20, acho que dá tempo da gente fazer. Acho que essa aqui vai ser legalzinha para vocês. Tá? Quem não puder, vai ficar eu acho que vai ficar gravado. Espero que a gravação saia. Tá? Quem não puder, tudo bem. E aí eu prometo para vocês que até 2h20
eu termino, terminando ou não, eu termino essa exploração para vocês. E aí eu vou tentar gravar, sem vocês ficarem comigo, da segunda série e da terceira série, e mandar para vocês outras produções. Vamos lá. Então, tá bom. Uma vez feita essa exploração, a primeira atividade, ela é uma atividade de conhecimento prévio dos estudantes. Na segunda, terceira e quarta atividade, a gente, então, vai fechar um funil. Imagine que a gente está dentro de um funil, a gente explorou o conceito de energia, as transformações de energia de forma geral, de forma ampla, e agora a gente vai focar com as transformações de energia que ocorrem na mecânica, que é o assunto que nós estamos trabalhando na primeira série. Então, quais são as possíveis transformações de energia que estão relacionadas à mecânica? Então, nós temos a energia cinética e a energia potencial, sendo que a energia potencial, ela também está relacionada com outros dois tipos, subtipos de energia potencial, que é a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Bom, quais são os pressupostos, então? A gente aqui quer discutir o conceito de energia cinética e energia potencial, a gente quer aplicar esses conceitos em situações reais e a gente quer investigar os fenômenos conceitualmente e matematicamente. Agora, na atividade 3 e atividade 4, vão aparecer as primeiras atividades que a gente vai aplicar a fórmula. Mas vejam, a ideia, gente, é que a gente primeiro explore o fenômeno em si, tá? E aí o caderno, ele não é muito, já não é muito eficiente, porque ele traz de forma muito resumida. O que seria fundamental para a gente? Agora sim, a gente trabalhar um pouco o conceito, porque a gente quer construir esse conceito para que depois ele aplique em situação real e a gente investigue junto ao estudante como que ele está conseguindo analisar uma situação real a partir dos conceitos que foram trabalhados. Então, o que nós temos? Vou passar bem rapidamente para vocês verem. Então, a gente tem aqui como a atividade 2 aparece. Então, aí ele fala, brevemente, o conceito está só aqui, ó, esse pedacinho aqui. E aí, depois, ele já começa com algumas atividades. Não é suficiente. Pensando que é a primeira vez que o estudante ele vai ter acesso a esse conteúdo, a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor esse conceito da energia cinética, tá bom? Aí depois a gente tem a atividade 3, que é energia potencial, e ali ele vai falar, então, da energia potencial gravitacional, e ele vai falar também de energia potencial elástica. Bom, uma forma de a gente explorar o conceito inicialmente, vocês podem trazer, então, uma aula expositiva, falando um pouquinho sobre esses dois conceitos. Vocês podem trazer um vídeo, tem inúmeros vídeos no YouTube, curtos, que exploram esses conceitos de energia cinética e energia potencial, falando um pouquinho sobre a questão da energia potencial gravitacional, que ela está relacionada com a altura. Tá? Isso não é uma coisa óbvia para o estudante relacionar em relação ao nível que o estudante está, a energia potencial, tá? E olha só como é interessante, embora a gente esteja trabalhando com esse assunto na mecânica, esse assunto ele vai ser explorado também lá na eletricidade, porque lá na eletricidade a gente trabalha muito a questão da energia potencial, quando nós vamos falar de diferença de potencial, que é quando a gente vai trabalhar sobre voltagem e sobre a produção de energia elétrica, né, corrente elétrica por meio de diferença de potencial. Então, veja que aqui a gente vai trabalhar conceitos análogos a isso. Bom, eu não vou passar o vídeo, porque senão vai ficar, eu vou perder o tempo que a gente teria com vocês ao vivo comigo. Mas aí eu vou passar depois esse slide, o vídeo, no grupo do WhatsApp para vocês. Mas eu separei um videozinho que ele fala rapidinho sobre esses 3 conceitos, apresenta alguns exemplos. É um videozinho de 8 minutos, que vocês podem iniciar uma aula explorando com os estudantes esse vídeo, para discutir em primeiro momento com o estudante a questão da energia cinética, depois energia potencial, seja ela na forma gravitacional, seja ela na forma elástica, e depois trabalharmos um conceito que não está presente no caderno,
mas ele vai ser importante para a gente associar as mudanças de energia potencial e cinética em trabalho e conservação de energia, que é a energia mecânica total. Vocês perceberam que no caderno não aparece o conceito de energia mecânica total? Então, para a gente depois, nas próximas aulas, falar sobre trabalho e potência, que semana que vem eu vou explorar isso com vocês, é interessante a gente, então, falar um pouquinho sobre energia mecânica, que é a soma de todas as energias envolvidas no movimento daquele objeto, seja ela energia potencial, na forma gravitacional ou elástica, ou os dois ao mesmo tempo, energia cinética, e ali vai envolver um outro conceito que também não é trabalhado no material, que é a dissipação de energia, ou seja, quando a energia mecânica total do sistema não se conserva, que é quando surge, por exemplo, o atrito, né? Então, às vezes a gente vai trabalhar algumas situações reais com os nossos alunos e a gente trabalha o conceito da energia mecânica do ponto de vista ideal, quando não existe resistência do ar, quando não existe atrito, quando não existe mais nada. E aí, a hora que a gente vai pedir para o estudante explicar algumas situações reais, algumas coisas não acontecem exatamente daquele jeito. Ficou alguma coisa faltando no rol dos conceitos que a gente precisava ter trabalhado com o nosso estudante, que era o conceito do princípio da conservação da energia. Tá bom? Então, esse vídeo, ele trabalha um pouquinho esses conceitos de uma maneira rápida, talvez vocês tenham outras propostas, é muito legal a gente compartilhar ideias, compartilhem as ideias, mas a atividade 2, 3 e 4, atividade 2, 3 e 4, todas elas vão trabalhar esse mesmo conceito. Então, você pode, do ponto de vista da organização da sua aula, você pode utilizar essas 3 propostas de atividades em 2 ou 3 semanas, fazendo a evolução do conceito delas, tá bom? Então, aqui a gente tem o videozinho que eu vou evitar de passar nesse momento, e aí a gente tem uma proposta que eu acho que até alguns de vocês já acessaram lá no Google Classroom, mas nós vamos explorar um pouquinho ela aqui para eu apresentar algumas potencialidades para vocês, tá? Então, depois que a gente fez uma retomada dos conceitos de energia mecânica, energia cinética, energia potencial, conservação de energia do sistema, a gente, então, vai usar um simulador, tá? Então, a ideia aqui, nessa segunda atividade que eu vou fazer com vocês, é de a gente explorar um pouquinho as potencialidades desse simulador. E aí, depois, se sobrar tempo, a gente discute um pouquinho sobre como fazer essa mesma atividade para o caso do estudante que não tem acesso à internet. Esse simulador em si, eu já testei ele abre no celular tranquilamente, então, se o estudante tiver a possibilidade de acessar, se tiver a possibilidade de ter acesso à internet, tem compatibilidade com o celular tranquilamente, tá bom? Que é a energia na pista de skate. Então, eu construí um roteiro, que esse roteiro não está acabado, porque esse roteiro, ele trabalha apenas uma concepção. A ideia, realmente, é que vocês montem, se vocês acharem pertinente. Se vocês gostarem da ideia desse simulador, modifiquem, criem outras situações, criem outros experimentos e ampliem esse roteiro, tá? Esse é um roteiro de atividades que vai gerar, você vai ter perguntas, o estudante ele vai ter que simular situações ali no simulador, ele vai obter uma resposta, e a partir dessa resposta, ele vai ter que tirar algumas conclusões, e você vai induzindo a construção do conceito a partir desse simulador. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele? Deixa eu clicar aqui, para abrir o simulador. Onde que está meu mouse? Então, aqui, lá no roteiro que eu coloquei, eu vou seguir um pouquinho o roteiro para vocês, e eu quero que vocês usem o chat. Nesse momento, para a gente economizar tempo, eu vou interagir com o simulador, e vocês vão respondendo para mim no chat, tá bom? Então, eu peço para vocês, peço para os estudantes lá no roteiro, ele, então, clicar nesse botão intro, então, ele vai acessar a simulação,
E aqui eu peço, então, para o estudante, para ele já de cara, ele clicar no gráfico de barras, mostrar grade e mostrar aqui o botão da velocidade. E aí, o que, que aparece para esse estudante? Aparece um gráfico da energia. Veja o que, que aparece aqui, ó. Energia cinética, energia potencial, energia térmica e energia total. Se a gente não trabalhar o conceito de dissipação de energia, o estudante vai ficar sem saber o porquê que aparece aqui energia térmica, né? Porque aí, o que está acontecendo? Então, está havendo atrito, se houver isso, e aí o bonequinho, ele perde energia, tá bom? Nesse primeiro momento, nós vamos simular a condução ideal, sem atrito, sem resistência do ar. Depois que a gente pediu para o estudante, para ele clicar nesses botões, a gente vai clicar aqui na botão de câmera lenta. Por quê? Para a gente poder ver o movimento com um pouco mais de calma, para a gente ter tempo para analisar esse movimento. E aí, o que, que nós vamos fazer? Isso tudo, a ideia, se o estudante tiver acesso à internet, é mandar esse roteiro e pedir para ele fazer isso, tá? É legal que ele faça, que não você faça por ele. Não faça por ele, mostre para ele e só pergunte para ele o que está acontecendo. É interessante que ele faça, porque ele vai encontrar vários desafios, vai encontrar várias dificuldades nesse meio do caminho. Tá bom? E aí eu vou pedir, então, para ele colocar o bonequinho na posição 6. E antes dele soltar o bonequinho, eu vou pedir para ele falar para mim o que, que ele está observando aqui em relação ao gráfico da energia. Então, o que, que você está observando em relação ao gráfico da energia? Você tem energia total e você tem uma outra barrinha aqui que está mostrando energia potencial. E as duas barrinhas, elas estão na mesma altura. Tá? Então, a ideia é que a gente vá fazendo algumas perguntas para os estudantes, para que eles apenas vão dizendo para a gente o que eles estão vendo na tela. Tá? Vou soltar aqui, para o bonequinho ir andar um pouquinho. E aí, vem algumas perguntas. O que você observa em relação à energia mecânica total? Então, coloca aí no chat para mim o que, que vocês observam em relação à energia mecânica total. O que, que vocês estão vendo? Lembrando que tentem se passar pela função de aluno, tá? Eu sei que vocês já sabem o conceito, mas como é que vocês acreditam que um aluno responderia isso? O que, que ele está vendo ali? Então, a energia não muda, Giovana, se conserva, o César não muda, cadê o pessoal? Vamos lá, vamos participar. Aí eu faço a seguinte pergunta para o estudante. Agora nós vamos fazer a segunda pergunta para o estudante. Qual é a posição do skatista quando a energia cinética é a maior obtida? Em que posição do skatista a gente vai observar que a energia cinética é maior? Giovana respondeu. Ok. César, Camila, Juliana, vocês estão com a gente? E aí, o que você está observando, Juliana? Responde aí.
César na parte mais baixa. Aí a terceira pergunta. Energia cinética assume valor maior que energia mecânica em algum momento do movimento do skatista? Então, em algum momento do movimento do skatista lá, a energia cinética vai assumir o valor maior do que a energia mecânica? Olhando aqui para o nosso gráfico, tem algum momento que a energia cinética é maior do que a energia mecânica? De jeito nenhum, né, Mar? Estou esperando vocês lá no chat. Vamos lá. Vamos lá, meus aluninhos. Porque aqui a gente está simulando uma condução de uma discussão com o nosso estudante, tá? Então, a ideia aqui realmente é a gente poder trabalhar isso com vocês, para a gente poder perceber como é que a gente interage com o nosso estudante nessa situação aqui, tá bom? Então, vamos lá, próxima pergunta. A energia potencial, melhor, qual é a posição do skatista quando a energia potencial é a maior obtida? Em que posição do skatista a energia potencial é a maior obtida? Podem responder. Qual que é o ponto mais alto? Legal. Vejam que a gente pode explorar essa ferramenta de duas formas diferentes. A gente pode pedir para o estudante fazer e responder numa folha à parte e depois entregar para a gente, ou a gente pode fazer isso durante a nossa própria aula. Às vezes, para aquele estudante que não tem acesso à internet, que ele só vai poder, que ele só tem acesso à nossa aula, a gente pode fazer uma transmissão para ele, igual eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Mas aqui, as perguntas parecem ser muito bobas e muito simples, mas elas têm realmente um objetivo de que o estudante, com as respostas que ele vai trazendo, ele vai percebendo as transformações de energia que acontecem. Então, aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando a questão da transformação de energia num sistema que a gente chama de sistema conservativo. Por quê? Porque nesse sistema conservativo, o que a gente observa? A energia mecânica total do sistema permanece sempre constante.
independente da posição em que o skatista está, independente do que está acontecendo ali, a energia mecânica total permanece constante. E olha que fazendo dessa forma na simulação, e aí a gente fazendo essas perguntas para os estudantes, a gente pode ir retomando o conceito que foi trabalhado com eles sobre o conceito da energia potencial, energia cinética e energia mecânica total. Porque se a energia mecânica está conservada, se ela não se dissipa, isso só. Então, o que a gente vai observar? Que sempre a soma da energia potencial mais a energia cinética será igual à energia mecânica, tá? Então, olhando, fazendo a simulação, e depois de a gente fazer aquela série de perguntas, que eu não vou fazer agora, porque a gente já está com o nosso horário quase terminando, mas a ideia é que chegue lá no finalzinho, e aí a gente faça as amarrações necessárias para o nosso estudante, que a gente vá construindo com o nosso estudante essa compreensão. A gente tem essa situação de uma rampa em forma de parábola, em que a gente tem esse movimento, e aí a gente pode começar a explorar outras coisas. Por exemplo, eu posso explorar a massa. Então, veja só, eu vou deixar o bonequinho chegar na posição 6. Chegou aqui na posição 6, deixa eu botar ele bonitinho aqui. Deixa eu botar ele aqui na posição 6. E aí, eu quero que o estudante me analise o que vai acontecer com a energia mecânica total e energia potencial se eu aumento a massa do estudante. Se eu vou aumentar a massa do bonequinho, o que vocês estão percebendo? Que aumentando a massa do bonequinho, está aumentando a energia. Ora, o que a massa tem aí? Qual é a relação da massa com a energia? Uma coisa importante para a gente trabalhar com fórmulas, tá, pessoal, que eu dou a dica para vocês, é o seguinte, a gente trabalha com relações entre grandezas. Mais do que a aplicação da fórmula para a gente resolver e chegar num resultado, a gente trabalha com relações de grandezas. Se as grandezas são diretamente proporcionais, se as grandezas são inversamente proporcionais, ou se quando eu altero uma determinada grandeza, nada acontece com outra grandeza, tá? Porque do ponto de vista da gente fazer um modelo do fenômeno, importa mais para nós a gente entender como que as grandezas se relacionam. Então, o que a gente pode aqui fazer algumas perguntas para que os estudantes eles possam discutir? Qual é a relação que existe entre a massa do estudante e a energia mecânica do sistema? Então, o que a gente pode perceber? Quanto menor a massa do estudante, menor a energia do sistema. Quanto maior a massa do estudante, maior a energia do sistema. A gente pode perguntar também qual que é a relação que existe entre a massa do estudante e a velocidade máxima obtida por ele durante a energia cinética. Então, vejam só, se eu colocar a massa aqui no centro, e eu quero pedir para que o estudante ele analise qual é o ponto máximo de velocidade que o velocímetro alcança quando a massa do estudante é essa daqui. Então, vamos lá. Clico aqui em play. Vamos ver aqui. Vocês já disseram que a velocidade é máxima quando ele atingir o ponto mínimo. Então, opa, eu cliquei aqui para parar, ele volta então. Vamos dar uma pausa aqui. Então, a energia máxima vai atingir esse ponto aqui, ó. Um traço depois do centro. Vamos ver o que acontece com essa energia máxima se a massa for maior? Vejam que coisa engraçada. Isso daqui, gente, essas perguntas conceituais, elas são perguntas muito interessantes para a gente fazer para o estudante. A energia mecânica total do sistema tem uma relação direta com a energia, com a massa do estudante. Agora, a velocidade, se eu coloco uma massa grande aqui, a velocidade, ela mantém-se a mesma. E se eu colocar uma massa pequena aqui? O que acontece?
Aí a pergunta que a gente pode fazer para o nosso estudante, nosso tempo está já em 2 minutinhos, César levantou a mão, você já vai falar, César. Uma outra pergunta que a gente pode falar para o nosso estudante, né? Então, o que está causando isso? Por que a massa não tem relação com a velocidade máxima do estudante? Tá? Lembrando que a gente já trabalhou um pouquinho esses conceitos nas 2 aulas primeiras, esse daqui é um laboratório de física, que a gente vai problematizando. César, pode falar. Não, eu ia falar justamente sobre a parte de dissipação, né? Que a gente trabalha com o aluno na sala de aula, mostrando para ele, né, que as coisas não é ideal, nada é ideal, né, igual a gente trabalha. Então, Isso. eu ia falar isso, importante. Então aqui tem a segunda parte, ó. Depois do intro tem a parte do atrito, onde a gente vai simular a mesma coisa. Pessoal, é muito conceito. Eu gostaria de ficar aqui horas discutindo com vocês, mas vocês não têm esse tempo, então eu não quero abusar de vocês. Só fazer uma vez para vocês verem. Então, aqui agora, a gente está simulando uma pista de skate, como o próprio César comentou, tentando trazer mais próximo da realidade. O que a gente tem aqui? O atrito. Então, vamos ver qual é a diferença que a gente percebe em relação ao primeiro caso. Olha lá. O que a gente está percebendo de diferença? Várias coisas que a gente pode pedir para o estudante analisar. No primeiro caso, na situação sem atrito, sem resistência do ar, ele partia de uma determinada altura e conseguia chegar no lado oposto da pista com a mesma altura. Outra coisa que a gente pode perceber, que à medida que o movimento vai acontecendo, a energia térmica que vai aumentando e as diferenças entre energia potencial e cinética vai diminuindo. Mas, ainda assim, a energia mecânica total do sistema continua a mesma. Só que o que está acontecendo? Por que a gente diz que essa energia já não é mais conservativa? Por que a gente diz que essa energia agora, essa energia mecânica, ela não está se conservando? Porque a energia cinética e a potencial estão sendo perdidas na forma de atrito, na forma de calor. E aí a gente pode simular, variar o atrito, variar a massa, mostrar tudo o que acontece. Aí depois a gente tem os formatos de pista aqui, a gente pode simular uma pista com 2 ondas, uma mais baixa, uma mais alta. Ou seja, gente, na verdade, isso daqui é um laboratório bem completo, que aí, por isso que eu falei, o roteiro, ele contém apenas um pedaço de uma possível exploração que pode ser feita, mas dá para fazer muitas outras explorações, tá? E dá para trabalhar todo o conceito de energia mecânica, de transformação de energias, envolvendo a energia cinética, a energia potencial, atrito, dissipação de energia, tudo por aqui. Tá? Então, eu vou encerrar essa apresentação, vou encerrar o meu compartilhamento de tela, para a gente poder finalizar a nossa atividade. E aí eu finalizo a nossa pequena reunião por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês, tá? A gente vai fazer algumas outras, assim, sobre a segunda e a terceira série, e o objetivo é trazer algumas possibilidades, todos os recursos que estão presentes no caderno, para a gente não inventar moda, para a gente não ficar aqui explorando vocês para terem que construir outros contextos, tá? Então, a gente traz esses recursos e a gente vai trabalhando sobre isso com as próprias ideias que o material traz. Bom? O César e a Giovana, que ficaram com a gente até o final, estava dentro da expectativa, foi abaixo da expectativa, ajudou um pouquinho, não ajudou? O que vocês me falam? Eu achei ótimo, sabe? Porque assim, eu tinha já olhado no roteiro de aula, eu tinha visto
esse simulador, até fiz algumas alterações, mas eu não tinha pensado na forma como você colocou, porque assim, parece pergunta simples quando coloca, mas na verdade leva o aluno a pensar. E aí, por fim, faz o fechamento com equacionamento. Então, tudo aquilo, ó, na verdade está sendo construído o conceito e a equação ela entra como um resumo geral para todo esse conceito que foi trabalhado e exposto. Isso, essa é a ideia, Gi, porque aí na atividade 4 a gente vai ter os problemas ali, vai ser envolvido as equações e outras coisas, tá? Então, é ideal que a gente trabalhe bastante essa questão dos conceitos, porque a hora que chegarem lá naqueles problemas, é diferente o estudante, porque a maior parte dos problemas que estão acontecendo agora no Enem envolve necessariamente o estudante refletir sobre relação de grandezas, tá? Quantas e quantas perguntas não envolviam números? Envolvia para ele modificar a fórmula para encontrar lá qual que é a razão entre a massa e a velocidade, qual que é a razão entre a força e a aceleração, tá? Então, essa manipulação é algo que nem nós, professores, ainda dominamos muito, né, de explorar isso conceitualmente com o estudante. Porque quando a gente faz isso, a matemática depois é só número. E aí, qual que eu acredito que esteja sendo a maior dificuldade para os estudantes ao resolver problemas de física envolvendo matemática? É a compreensão da relação de grandezas. Para mim, acho que esse é o maior impasse, porque a gente muitas vezes acaba ensinando a fórmula pronta, e aí a gente não explora como é que essas grandezas estão relacionadas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre as leis de Newton, é muito mais interessante a gente iniciar a discussão das leis de Newton falando sobre a conservação da quantidade de movimento, ou a conservação do momento linear, né? Que a gente tem lá, Q é igual a massa vezes velocidade. Aí a variação da quantidade de movimento, como a gente está assumindo que a massa permanece constante, a variação da quantidade de movimento é necessariamente a variação da velocidade, só que a variação da velocidade é a aceleração. Então, a variação da quantidade de movimento é causada por um agente externo. Se o sistema é conservativo, é uma força externa que está causando isso. Opa, então a força é igual massa vezes aceleração. Então, é legal a gente construir essa compreensão do fenômeno, do conceito em si, para que o estudante perceba como que essas grandezas se relacionam e como é que um modelo científico se constrói, tá? É isso aí. Também foi o mapa conceitual. Eu particularmente não trabalho com mapa conceitual porque acaba jogando assim o conceito físico, vejo que eles entenderam e a aula segue, né? Mas essa elaboração, igual você comenta, eu estou passando assim, o passo a passo de como montar esse mapa conceitual, é uma sugestão para trabalhar agora no ensino remoto, porque aqueles que têm habilidade com humanas podem estar também olhando de forma diferente para a área de exatas. Porque ele não precisa simplesmente equacionar, ele pode tentar descrever aquilo que ele observa. Então, trabalhando também outras habilidades. Legal, legal. É isso aí. Gente, então, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. César, quer falar alguma coisa? Ô, Marcos, depois da quarentena, eu não tenho mais aula dos primeiros, nem dos segundos de física. Me deram química, tecnologia, né? Então, eu tenho física só nos terceiros, mas tudo bem. Só mudou esse ano, tá? Tá ótimo. No terceiro a gente tem, você é especialista na eletricidade, né, César? Aí eu acho que você poderia fazer algumas coisinhas para a gente também, para não ficar só comigo. Eu gosto muito porque cada um de vocês, professores, vocês também já construíram várias atividades que são exitosas. Por exemplo, eu sei que você faz mas muita coisa relacionada à eletricidade, você leva os experimentos lá na sala de aula quando a gente tem as aulas presenciais, você usa muito o laboratório de física, e aí você tem as demonstrações que você leva. Eu acho que isso é muito enriquecedor.
nós temos colegas que gostariam de ter várias... A ideia aqui é a gente compartilhar as ideias, né? Então, quanto mais ideias de como a gente introduzir determinados assuntos, melhor. Eu só peço desculpa por não ter atingido o público que você hoje dá aula, né? Eu sabia que você só estava dando aula para o terceiro. Então, tá bom. Mas aí na próxima você vai ajudar a gente aí, tá? Então é isso aí. Obrigadão por tudo. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigada, Marcos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.